Olá, o meu nome é Cláudia Costa. Hoje sou professora de Físico-Química e hoje vou-vos falar sobre a atividade experimental número 1 de Química do 10º ano, que é como determinar o volume e número de moléculas em apenas uma gota de água. Neste vídeo vou abordar qual é que é o objetivo, como é que se atinge esse objetivo, que medições é que tenho que fazer e que tipo de registro é que devo usar, como é que se fazem os cálculos, que conclusões é que posso retirar daquilo que fiz e algumas outras questões que possam, entretanto, surgir. Então, o objetivo da nossa atividade é basicamente o que é que nós queremos determinar. Ele corresponde a medir o volume e a massa de apenas uma gota de água para determinar o número de moléculas de água nessa gota. Então, como uma gota de água tem um volume e uma massa muito pequeninos, muito reduzidos, é difícil fazer isso a partir de um instrumento comum. Então, o que é que vamos fazer? Vamos contar um certo número de gotas de água e a partir desse número de gotas vamos medir o seu volume e a sua massa e inferir quanto é que será de apenas uma gota. Como estas medições devem ser ou ter grande rigor, convém usarmos equipamento que tenha grande exatidão. A balança digital é fundamental. O exemplo que eu vou usar implica que ela consegue medir até 2 casas decimais e vamos usar uma bureta. Existem vários equipamentos de medida de volumes, as pipetas também são rigorosas, as graduadas ou as volumétricas, mas dá-nos jeito de contabilizar o número de gotas e a bureta é mais fácil para pormos a gotejar. Os outros equipamentos de medida de volumes, como o gobelet ou a proveta, são de menos rigor, então não são tão interessantes. Como é que vamos executar a atividade tendo em conta isto que nós queremos fazer? Então, basicamente, o primeiro ponto é, em termos de atividade experimental, usarmos um suporte universal. Está aqui na imagem representado com uma base azul. Muitas vezes nos laboratórios escolares aparece uma base preta, mas existe também em vermelho. Tem uma haste vertical onde podemos anexar várias coisas. O que está aqui é um suporte de buretas, mas às vezes pode ser uma garra. Uma garra tem tipo uma terminação metálica com 3 dedos que podemos ajustar para comprimir ou para alargar o agarrar da bureta. A bureta parece uma pipeta, é um tubo de vidro com uma escala graduada e tem no fundo uma pequena torneira que nós podemos abrir para debitar maior ou menor quantidade de líquido. O que nós queremos aqui é pô-la a gotejar. Convém registar nesta bureta o volume inicial de água que vai estar aqui dentro para poder depois, para podermos a seguir determinar qual foi o volume de água escoada nas gotas que nós determinamos. Então, depois de suspender a bureta aqui no suporte, vamos enchê-la com água, vamos medir esse volume inicial, depois vamos colocar um gobelet seco por baixo dessa bureta, eventualmente em cima de uma balança. Não tenho aqui nenhuma imagem com uma balança, mas o ideal é colocar a balança aqui por baixo do gobelet e usarmos a função tara para ajustar a balança a zero. Depois vamos contabilizar as 100 gotas a partir daqui da bureta. Depois de caírem as 6 gotas, vamos registar qual é o volume final aqui na bureta e depois vamos medir a massa na balança que está colocada imediatamente por baixo. Como é que vamos registar as medidas que executarmos? Todos os registros devem ser feitos de forma objetiva e clara e por isso é muito importante que sejamos capazes de o fazer em tabelas. Então, neste caso, eu já tenho aqui uma tabela pré-feita, onde vou registar à esquerda as medidas que vou obter a partir da bureta e à direita as medidas que vou obter na balança. Não é preciso dizer isto na nossa tabela, aqui foi só para facilitar. Então, como é que vamos fazer isto? O volume inicial, se possível ali de acordo com a bureta que vocês estiverem a utilizar, podem acertá-la no zero. Mas às vezes não é fácil. Eu vou colocar aqui que tenho, por exemplo,
1,60 mililitros registados no início, antes de eu começar a contabilizar as gotas. No fim das 100 gotas, por exemplo, se eu usar 100 gotas, vou pôr aqui, posso usar 100 gotas de água, mas posso usar mais. 150, 200, 300 gotas. As 100 gotas é um número razoável, já demora algum tempo, por isso não convém escolher um número muito grande. Menos. Também não convém ser um número muito pequenininho, senão vamos perder rigor na nossa determinação. No fim de caírem as 100 gotas para o gobelet, vou registar o meu volume final, vamos supor que foi 7,60 mililitros. Convém também indicar logo à partida qual é que é a incerteza associada à nossa bureta. Portanto, como a bureta tem uma graduação, uma escala, podemos usar metade da menor divisão da escala, ou se o registro inscrito na bureta for maior, for menor do que esse valor, registar o que está inscrito na bureta. Então a incerteza é identificada a partir deste mais ou menos 0,05 mililitros. Coloquei aqui unidades porque não tinha posto atrás. Se colocar na tabela não preciso colocar aqui à frente. Nos outros dois registros já tenho a indicação do volume atrás. Terminando a contabilização dessas 100 gotas, vou determinar a massa das 100 gotas. Vamos supor que temos aqui 5,72. Olha, esqueci-me de colocar aqui gramas. Podem colocar ou atrás, como fiz com mililitros, ou, se não o quiser fazer, à frente do meu número. Em termos de incerteza desta balança, uma vez que ela nos dá aqui duas casas decimais, a sua incerteza é de 0,01 gramas. A balança digital, sendo digital, não vou usar metade da menor divisão da escala. Vou usar apenas o menor valor que eu consigo ler. Agora vamos pegar nesta informação e transferi-la para os cálculos. Os cálculos permitem-nos fazer o tratamento dos dados recolhidos e têm como objetivo ir ao encontro do nosso objetivo primeiro. Então, o que eu quero saber mesmo é determinar o volume de uma gota de água e o número de moléculas presente nessa gota de água. Mas o que eu vou trabalhar em primeiro lugar é o volume de 100 gotas, se eu contabilizei 100 gotas. Então, para determinar o volume das 100 gotas, eu vou ter que subtrair os dois volumes que eu medi enquanto decorreu a atividade. Como eu sei que o meu volume final era 7,60 mililitros e o inicial 1,60, as 100 gotas correspondem a 6,00 mililitros. Se eu quiser o volume de apenas uma gota, vou dividir esse valor por 100. Portanto, os 6 sobre os 100. Podemos usar aqui o 0,0600 mililitros ou, se preferirem, a notação científica. 6,00 vezes 10 menos 2 mililitros. É completamente indiferente. Para chegarmos à massa de uma gota d'água, basta dividir a massa das 100 gotas que ficaram no gobelet por 100. Na nossa tabela, no registro, eu tinha 5,72 gramas. Vou corrigir aqui este 5. A dividir por 100. 0,0572 gramas ou 5,72 vezes 10 menos 2 gramas. Para determinar o número de moléculas em apenas uma gota, eu já vou precisar de outras coisas que não tenho só no registro da minha tabela. Reparem na expressão que está cá em baixo. A quantidade, o número de moléculas de apenas uma gota d'água é dada multiplicando a quantidade de substância ou de matéria pelo número de Avogadro. O número de Avogadro é uma constante e, à partida, eu sei-o. Eu preciso primeiro calcular o N. Para eu buscar esta quantidade, eu tenho que recorrer à massa molar, que está aqui atrás, que corresponde à razão entre a massa e essa quantidade. Vou resolver isto em ordem a N.
Para resolver em ordem a n, vou trocar aqui a massa molar com a quantidade e vou precisar do registro da massa de apenas uma gota e dividir pela massa molar. A massa molar é outra questão que eu tenho de calcular, que está aqui em cima. A massa molar é numericamente igual à massa molecular relativa, que se calcula à custa das massas atómicas relativas de cada um dos átomos presentes na minha molécula. Portanto, 2 vezes a massa atómica relativa do hidrogênio, mais 1 vez a massa atómica relativa do oxigênio. Estes 2 valores vocês podem ir buscar a uma tabela periódica. O caso do hidrogênio é 1,01 e o oxigênio 16, perfazendo 18,02. A massa molecular relativa não tem unidades, é dimensional. A massa molar, como eu estava a dizer, é numericamente igual ao valor do mR, mas aparece aqui as unidades gramas por mol. Então, vou pegar ali na massa de apenas uma gota, 5,72 vezes 10 menos 2, e vou dividir pelos 18,02 gramas por mol. Quando eu faço isto, vou obter aqui um valor, já fiz aqui as contas, 3,17 vezes 10 elevado a menos 3 mol em termos de quantidade. E agora já tenho todas as informações que necessito para calcular o número de moléculas. É só substituir na última expressão. O N, 3,17 vezes 10 menos 3, vezes o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isto vai corresponder a um número de moléculas que é de 1,91 vezes 10 elevado a 21 moléculas. É muita molécula. Então, basicamente, eu já encontrei os meus 2 objetivos. Por um lado, sei o volume de apenas uma gota d'água. Por outro lado, sei quantas moléculas se encontram nessa gota de água. O que é que eu posso concluir aqui? Além de, obviamente, apresentar os meus resultados, há outras coisas que eu posso analisar e perceber. Ora, reparem. Eu sei que a massa de uma gota é numericamente ou praticamente igual ao volume de uma gota. Por que é que estes valores são tão próximos? Se quiserem o volume de uma gota era 6 vezes 10 menos 2 e a massa de uma gota, aqui por mililitros, e a massa de uma gota 5,72 vezes 10 menos 2 gramas. São 2 valores relativamente próximos. Por que é que isto acontece? Porque a densidade da água é aproximadamente igual a 1. E para eu trabalhar a densidade, ela é o quociente da massa pelo volume. Posso usar a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Para esta razão ser 1, a massa e o volume têm que ser o mesmo. Claro que isto varia um pedacinho ou ligeiramente com a temperatura. Pode essa ser uma das razões pela qual eu tenho aqui uma ligeira diferença. Ou essa diferença pode resultar de erros, mas já lá vamos. As medições da massa e do volume de apenas uma gota são ambas indiretas. Eu tive que ir buscar um cálculo para poder determinar. Não foi uma medição que eu tenha lido imediatamente de quanto é que era. Então, estas 2 medidas são medições indiretas. Para conseguir calcular o número de moléculas numa gota d'água, eu precisei de 2 informações. Por um lado, a massa de apenas uma gota, por outro lado, a massa molar da água. E só com essa informação é que eu cheguei ao número de moléculas. Aqui embaixo, esqueci-me de fechar aqui o parênteses, mas eu tenho a expressão do número de moléculas, o número de entidades, só que aparece aqui a massa sobre a massa molar, que é igual ao N que nós costumamos habitualmente colocar na expressão. E como estava a dizer no início, claro que importa nas conclusões indicar que cumprimos os objetivos e quais foram. Apresentamos o cálculo do volume de apenas uma gota d'água e, tenho aqui um pequeno erro, o número de moléculas também presente numa gota de água. Ainda há outras coisas que podemos colocar nas conclusões. Vamos ver o quê? Então, consoante os manuais, às vezes há outro tipo de pedidos, nomeadamente pedem para apresentar as ordens de grandeza do número de moléculas de uma gota d'água e da massa de uma gota d'água.
Se eu pegar no exemplo que usei há pouco, o número de moléculas é 1,91 vezes 10 elevado a 21 moléculas de água. Se eu pensar na ordem de grandeza deste número, é 10 elevado a 21. No fundo, é a potência de base 10 mais próxima do número que eu apresentei em cima. Se pensarmos na massa de apenas uma gota de água, como o valor dela é 5,72 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, e já temos aqui um valor superior, inclusive é 5,5, para quem usar a regra dos 5,5, então a ordem de grandeza passará a ser 10 elevado a menos 2 mais 1, ou seja, 10 elevado a menos 1 grama. Também aparecem, por vezes, pedidos do quanto tempo demoraríamos a contar o número de gotas, o número de moléculas em apenas uma gota d'água, e costumam atribuir uma espécie de comparação. Se contarmos cerca de 2 moléculas em cada segundo, quantos anos ou quanto tempo é que demoraríamos a fazer essa contabilidade? Então, no fundo, basta-nos fazer aqui uma regra 3. Se eu conto as moléculas a um ritmo de 2 moléculas em cada segundo, quanto tempo demoraria a contar aquelas moléculas todas? 1,91 vezes 10 elevado a 21 moléculas. Se nós calcularmos aqui o valor de x, com a regra de 3, vamos chegar aqui a um valor que é 9,55 vezes 10 elevado a 20 segundos. Isto é muito tempo, mas se tiverem curiosidade em perceber em anos quanto é que isto é, basta converter o ano para segundos. Um ano tem 365 dias. Um dia tem 24 horas e cada hora tem 3.600 segundos. Eu não preciso colocar desta forma, posso deixar só o cálculo à parte e depois aqui já substituo por um valor. Quantos anos correspondem àqueles segundos que eu calculei em cima? 9,55 vezes 10 elevado a 20 segundos. Quando eu venho aqui calcular o valor de x, vou fazer aqui só as continhas, vou deixar aqui no denominador 365 vezes 24 vezes os 3.600, vai-me dar também uma data de anos. Nós não viveríamos para contar este tempo. Portanto, 3 vezes 10 elevado a 13 anos. Esta ordem de grandeza é uma brutalidade. Consoante a regra que estão a utilizar, pode ser 10 elevado a 13 anos. Se usarem a comparação aqui com o 5 ou com o 5,5, tem que acrescentar mais 1 à ordem de grandeza. Se usarem o 5 ou 5,5, deixam o 10 elevado a 13. Se usarem a regra do 3,16, então mantém-se o 10 elevado a 13. Numa análise do trabalho experimental, é ainda importante falar um bocadinho nos erros que podem ter acontecido. Por mais perfeccionistas que sejamos, há erros que estão sempre associados à nossa determinação. Eles podem ser classificados em sistemáticos ou acidentais. Então, dentro dos sistemáticos, nós não conseguimos controlar a calibração dos instrumentos de medida. Eu coloquei aqui a balança, mas também pode acontecer a calibração da bureta. Se ela não estiver bem calibrada, ela vai fazer uma leitura já incorreta à partida. Depois temos os erros de paralaxe, tem a ver com a posição de quem está a executar ao fazer a medida do volume do número de gotas de água que deixaram cair. No fundo, a ideia principal é perceber que eu tenho aqui uma bureta que tem uma determinada escala e o nível do líquido, vamos imaginar que está aqui, portanto isto aqui está tudo pintadinho, e o olho do operador tem que estar aqui em linha de vista com
com esta marca. Se eu fizer a leitura de cima para baixo ou de baixo para cima, eu estou a cometer um erro de paralaxe. Prevê-se que seja sempre o mesmo operador a fazer a leitura, portanto, se for sempre o mesmo e ele cometer o erro sempre da mesma maneira, estes erros de paralaxe também são sistemáticos, porque afetam o nosso resultado sempre da mesma forma. Se eu quiser pensar em classificar erros acidentais, não é estranho cometer erros na contagem do número de cotas. Então, se for só uma pessoa a fazer essa contagem, é fácil enganar-se. Nomeadamente, às vezes queremos ser rápidos e essa rapidez pode nos impedir de fazer a leitura coerente. E também podemos contar, no fundo, com a inexperiência de quem está a executar a atividade. Essa inexperiência, essa incapacidade pode conduzir a outro tipo de erros. Espero ter ajudado na interpretação desta laboratorial. Se tiverem questões, podem comunicar através de e-mail ou deixam aqui no canal. Obrigada!